Então, galera, olha só. A gente tem aqui o que a gente chama de relações métricas em um triângulo retângulo, e que eu queria deixar bem claro que tudo que a gente vai fazer em relações métricas pode ser feito sem nenhum problema usando a semelhança de triângulos. A única vantagem da gente usar a relação métrica, e a relação métrica ela é um caso bem específico, né? Quando você tem triângulos que são retângulos e semelhantes dentro de um outro triângulo retângulo. Esse é o caso que a gente vai usar a relação métrica. É uma semelhança, é que quando a gente tem essas equações geradas pelas relações métricas, acaba que você tem exercícios que podem ser resolvidos mais rápidos. Agora, vai de cada um saber ou não assimilar essas fórmulas. Você não tem obrigatoriedade de usá-las em nenhum exercício, mas ajuda, você pode ter questões que vão ser resolvidas mais rápidas, mas que você pode fazer qualquer exercício de relações métricas usando semelhanças de triângulos sem nenhum problema. Como a gente precisa de agilidade, como a gente precisa de rapidez, é interessante, obviamente, falar sobre essas fórmulas que vão aparecer aqui nas relações métricas. Então, para começar, o que a gente tem? Um triângulo ABC retângulo em A. Está aqui vértice B com ângulo alfa verde, vértice C com ângulo beta vermelho. Os catetos do triângulo ABC são B e C, e a hipotenusa está aqui oposta ao ângulo de 90 graus, eu chamei de A. Eu tracei nesse triângulo aqui, ó, para a gente, né, a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Essa altura, ela dividiu, eu chamei de AD, né, tamanho dela Hzinho, ela dividiu a hipotenusa em dois outros segmentos, o segmento BD e o segmento CD. Esses dois segmentos, o BD, que eu chamei de M, e o CD, que eu chamei de M, é o que a gente chama de projeção dos dois catetos sobre a minha hipotenusa. Imagina que você tivesse bem aqui nesse ponto, ó, uma emissão de luz qualquer que seja, sei lá, uma fonte de luz, esses raios de luz eles fossem emitidos aqui embaixo, ó, perpendicularmente à superfície. O que eu teria aqui embaixo? A sombra do cateto AC, que é o que a gente chama de projeção do cateto AC sobre a hipotenusa, que é o segmento CD igual a M. A mesma coisa aqui, imagina uma luz aqui em cima, emitindo raios de luz perpendiculares ao chão. O que eu teria aqui embaixo? A sombra do cateto AB, que é o que a gente chama da projeção do cateto AB, que eu estou chamando de BD, igual a M, sobre a hipotenusa. Então, a gente tem que a projeção de AB sobre a hipotenusa é M, e a projeção de AC sobre a hipotenusa é o que a gente está chamando de M. O que eu tenho óbvio aqui, a partir desse triângulo retângulo, é que os dois ângulos alfa e beta, eles são complementares. Então, quer dizer que a soma de alfa mais beta, ela vai ser igual a 90 graus, ok? Dois ângulos complementares, uma vez que o ângulo A, ele já mede 90 graus. A gente vai precisar disso o tempo inteiro. Então, de cara, eu já vou assimilar aqui uma semelhança que aparece que é muito útil para a gente, que é a seguinte semelhança. O triângulo ADB, eu tenho o ângulo alfa e o ângulo de 90. Esse ângulo aqui de cima, esse ângulozinho do vértice A, ó, esse ângulo menor aqui, ele é o complementar de alfa. Uma vez que aqui é 90, alfa mais esse ângulo também vai ser igual a 90. A gente acabou de ver que o complementar de alfa é beta. Então, significa que esse ângulozinho aqui em cima, que eu estou colocando de vermelho, ele também é um ângulo beta. A soma dos dois, 90 graus, então, obviamente, aqui vai ser o ângulo beta. Pelo mesmo motivo, a gente pode fazer lá do outro lado a mesma coisa. Ó. Olha o que eu tenho aqui do outro lado. Eu tenho um ângulo beta, um ângulo de 90, aqui no triângulo ABC, e eu sei que a soma do ângulo beta com esse ângulozinho que vai aparecer aqui em cima, ó, no vértice A, é também 90 graus. Ou seja, o ângulo beta e esse ângulo do vértice A vão ser complementares. A gente acabou de ver que o complementar de beta é igual a alfa. Então, esse ângulozinho que eu estou colocando de verde aqui, ele vai ser o ângulo alfa. E aí a gente tem bem característico aqui a semelhança de dois triângulos. Eles têm ângulos congruentes. Basta isso para eu garantir que esses dois triângulos são semelhantes. Então, eu tenho a semelhança do triângulo ADB e o triângulo ADC. E eu vou usar essa semelhança. Inclusive, tudo que eu vou fazer agora nessa primeira parte vai ser a partir dessa semelhança. Então, eu vou escrever, lembrando de escrever sempre na ordem certa dos vértices correspondente a cada ângulo. Então, eu tenho aqui o triângulo, por exemplo, ADB. O primeiro eu posso escolher a ordem que eu quiser. Então, eu escolhi a ordem ADB. Logo, ele vai ser semelhante ao triângulo. Percebe que eu peguei beta, 90 e alfa. Então, no triângulo ABC, eu também vou pegar beta,
90 e alfa. Se aqui beta foi A, 90B e alfa B, aqui beta vai ser C, 90 vai ser D, e o ângulo alfa vai ser A. Então, com isso, o que facilita? Facilita escrever as razões de semelhança. Fica muito mais simples para a gente olhar a partir daqui quem são os meus lados correspondentes, né? Lados opostos a ângulos de mesma medida. Então, eu posso escrever todas as razões que simplesmente agora que eu escrevi na ordem certa de ângulos, olhando a minha escrita da semelhança. Então, eu vou ter, por exemplo, a razão entre o lado AD. Opa! Deixa eu voltar aqui. A razão entre o lado AD, que está aqui, e o correspondente dele. Como eu usei AD aqui, o correspondente dele vai ser o CD ali do outro lado. Então, a razão entre AD e CD vai ser igual à razão entre, por exemplo, DB e o correspondente dele aqui, que é DA, que vai ser igual à razão correspondente aqui entre AB e a correspondente dela aqui, que vai ser CA. Só melhorar esse CA aqui, que ele ficou péssimo. CA. Deixa eu apagar esse D aqui, que também não está legal. E ali, o que eu queria falar, está aqui agora, DB, ok? Com isso, eu posso escrever agora, igualar qualquer duas dessas razões. Uma vez que eu já escrevi na ordem certa que eles aparecem, eu vou escolher agora qual que eu vou igualar, quem eu vou igualar, quem, a partir de quem que eu vou escrever. Eu vou escrever aqui, gente, obviamente que eu vou escolher aquilo que é útil para mim, tá? Então, eu vou escolher quais razões. Eu vou marcar as duas razões que eu vou escolher. Eu vou usar essa razão aqui, que é a razão AD sobre CD, e eu vou usar, por conveniência, essa outra razão aqui, ok? Essas duas aqui me bastam, porque eu quero escrever agora, já com os valores correspondentes a cada uma delas. Então, vamos lá. AD é o nosso H, que é a altura relativa à hipotenusa, H. CD, que está aqui embaixo, é o nosso segmento de medida M. DB, está aqui o segmento DB, que é o nosso M. E DA, que vai ser o H de novo. Multiplico cruzado, essa proporção aqui. Então, está aqui. O que eu tenho agora? Que H ao quadrado, vocês devem lembrar bem, vai ser igual ao produto de M vezes N. Para quem gosta, tá? Para quem gosta. E aí vai quem quer. Isso é o que a gente fala, que é assim, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto da projeção dos catetos, já que M e N são os dois catetos que a gente tem, ok? Então, essa é a nossa primeira equação das relações métricas. Vou deixar marcado aqui, a nossa primeira. A altura ao quadrado é igual ao produto da projeção dos dois catetos. Eu vou partir agora para uma outra semelhança, e a partir dela também a gente vai chegar em outras duas equações aqui. Então, vamos lá, eu vou colocar a imagem limpa para a gente escrever aqui. Está aí o mesmo triângulo, tá? Não vou repetir de novo o que a gente falou, mas eu preciso de colocar aqui as mesmas indicações que a gente colocou antes. A gente tinha verificado que esse ângulo aqui de cima, ele era o complementar de alfa, então ele é o ângulo beta. A gente também tinha colocado que esse ângulo aqui de cima, do vértice A, ele era o complementar do beta, então esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo alfa. Então, agora o que a gente vai fazer? Uma outra semelhança. A semelhança que eu vou usar aqui agora, eu vou escrever, tá? A semelhança que eu vou usar aqui agora vai ser a semelhança entre o triângulo grande, ABC, então tá aqui, triângulo grande, ABC, e o triângulo, vamos tentar manter a mesma ordem, tá? A primeira semelhança aqui. Se eu usei A, que é 90, B, que é alfa, e C, que é beta, então eu vou fazer A, B, C, que é 90, alfa e beta. Vou pegar, por exemplo, esse triângulo aqui da direita, que é o triângulo ADC, que também tem 90, alfa e beta, e vou escrever a partir disso. Então, a partir disso, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 90, que é D, depois alfa, que é o ângulo A, depois beta, que é o ângulo do vértice C. Então, eu tenho 90 alfa e beta, 90 alfa e beta. Como é que ficam as minhas razões aqui? AD não, né? AB
dividido pela razão correspondente aqui, que é BA, vai ser igual a, por exemplo, BC, dividido pela razão correspondente aqui, que é AC, que vai ser igual a AC, tá aí, dividido pela razão correspondente do outro triângulo, que é DC. Essa é a vantagem, repetindo, de quando você coloca os ângulos na mesma ordem de um triângulo com relação ao outro, tá claro? Professor, quem que você vai usar aqui agora? Bom, agora eu escolhi, eu quero usar aqui, para a gente poder resolver, eu vou usar essas duas razões aqui, ó. A razão 2 e a razão que eu estou chamando aqui de 3. Cada uma delas com seus respectivos valores, tá? Então, vamos lá. A gente sabe quem é BC, né? BC é o nosso segmento A, é a hipotenusa do triângulo grande. Então, eu vou colocar aqui a razão entre, vou pôr com amarela, A, opa, então vamos pôr de novo, a razão entre A e o segmento AC é B, vai ser igual a razão entre AC de novo, que a gente acabou de ver que é B, e DC, que vai ser o segmento, está aqui, ó, no triângulo pequeno, oposto ao ângulo alfa. DC, que vai ser M. Daqui, a gente tira uma, a gente chama de uma segunda equação das relações métricas. Vamos lá, que é a seguinte, ó. A gente tem que, multiplicando cruzado aqueles dois valores ali, ó, a gente tem que B ao quadrado vai ser igual a A vezes M. Essa é uma segunda equação das relações métricas. O que que essa relação fala, né? O que que essa equação me dá? A gente tem o seguinte, ó, que cateto ao quadrado, percebe que isso aqui é o cateto, ok? Cateto ao quadrado, então tá aqui, vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, olha só, cateto ao quadrado, nesse caso, foi o cateto B, B ao quadrado, foi igual à hipotenusa do triângulo vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Está aí a nossa segunda equação. Vou colocar aqui a segunda equação. E vou fazer mais uma aqui mesmo, que é de grande utilidade para a gente também. Do mesmo jeito que eu fiz a semelhança do triângulo ABC e do triângulo DAC, então eu usei o triângulo grande com o triângulo pequeno aqui, ó, ABC. Agora eu vou fazer a seguinte semelhança. Eu vou fazer a semelhança do triângulo, de novo, ABC, ABC, só que agora a semelhança dele com o triângulo ADB. Lembrando que no grande eu peguei 90, alfa e C, que é beta. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora no triângulo pequeno. Eu vou pegar 90, que é D, então 90, que é D, alfa, que é B, e beta, que no nosso caso aqui é A. Pronto, uma vez escrito na ordem certa, é só escrever as razões. As razões são as seguintes. AB sobre DB, AB sobre DB vai ser igual a BC dividido por BA, que vai ser igual a AC dividido por DA. De novo, né? Eu vou usar aqui o que me é conveniente. Ah, o que é conveniente aqui? Para mim, nesse caso específico, o que é conveniente seria usar essas duas razões aqui, ó, com seus respectivos valores. Então, vamos lá, vamos trocar só pelos valores. AB, quem é AB? AB vai ser o nosso cateto C, dividido por DB, quem é DB? DB está aqui, ó, DB, que vai ser M, vai ser igual a BC, BC está aqui, ó, ok? Quem é BC? É a nossa hipotenusa, desculpa, né? A gente tem aqui, ó, eu errei o valor, vamos conferir os valores. Eu peguei AB, que é C, e aí eu usei AB sobre BB, depois eu usei BC sobre BA. Então, eu vou usar AB, que está aqui, é C,
DB, que está aqui, é M. Agora eu vou usar BC, que é A, que é a hipotenusa desse triângulo, dividido por BA, que na verdade BA e AB são a mesma coisa, né? A gente só está lendo na ordem diferente. Dividido por BA, que vai ser C de novo. Conclusão, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Conclusão, o que é que eu vou ter aqui? Que C ao quadrado vai ser igual a A vezes M. Seria a nossa terceira equação. Se a gente olhar com carinho para ela, essa equação aqui, ó, ela é exatamente a mesma coisa da anterior, só que agora com a referência de um outro cateto. A gente tem também aqui, ó, a mesma coisa. Quem é C? Cateto. Então, a gente vai ter cateto ao quadrado, que é o cateto C do triângulo grande, vai ser igual a hipotenusa, igualzinho ao anterior, tá vendo? Vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que é o segmento M. Então, para os dois, a gente fala assim, essa equação, né, pode se resumir em uma só, que vale para os dois catetos, que é cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto sobre a hipotenusa, tanto para esse cateto quanto para esse cateto aqui também. Ok? A gente tem agora o que a gente fala assim, é uma junção dessas duas equações, gerando uma outra equação muito conhecida de todos vocês, e que não deixa de ser uma relação métrica também. Eu já vou colocá-la aqui agora, que é a seguinte, ó. Então, vamos para a tela seguinte, está aqui, ó. Lembra lá que a gente tinha duas equações, né? A equação que eu chamei de 2 e a equação que eu chamei de 1. Vamos colocar a mesma referência de ângulos aqui, é extremamente útil para a gente aqui também. Vamos lembrar que a gente tinha antes alfa aqui, então aqui o complementar de alfa, que a gente sabe que é beta. Então aqui é o ângulo beta. Beta aqui, então aqui é o complementar de beta, que a gente sabe que é alfa. Então vamos pôr o alfa aqui. Ok? Daquelas duas equações que a gente acabou de fazer, essa daqui é a equação 2 e a equação 3, né? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, a gente chega numa outra equação, que é a seguinte. Eu vou colocar as duas aqui, tá? A primeira delas, a gente tinha escrito lá, que era cateto ao quadrado, então, B ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa, que no caso é A. Eu estou olhando para o triângulo ABC, tá, pessoal? Triângulo ABC, cateto dele ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa, que no caso é A, vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. A projeção dele sobre a hipotenusa é o segmento N aqui, que a gente tinha feito antes. Depois eu tenho a mesma coisa para o cateto C do triângulo ABC. Cateto ao quadrado, que é C ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa, que também é A, vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. A projeção dele é M. Isso daqui a gente pode ler como um sistema, ó. De que jeito? Vamos somar as equações, né? Eu vou ter o seguinte, somando as duas equações. B ao quadrado mais C ao quadrado, somando lá de cá, eu vou ter, vai ser igual a AM mais AM. Então, eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual, vamos colocar o A aqui em evidência, ó. Aqui dentro vai sobrar para a gente N mais M, ok? Vamos olhar para a figura e o que a gente tem? Que M mais M é exatamente igual à hipotenusa A. Então, a soma que aparece aqui embaixo, M mais M, é para a gente a hipotenusa A. Com isso, a gente chega num resultado aqui, opa, bem conhecido de todo mundo. Deixa eu voltar a tela aqui ao normal. Pronto. Que é esse resultado aqui, ó. Muito provavelmente vocês vão lembrar de quem é ele, né? Ele, inclusive, tem um nome, né? Então, eu tenho isso aqui, ó. Resultado final, eu tenho que B ao quadrado, que é o cateto B, sempre olhando para o triângulo maior, tá? Mais C ao quadrado, tá aí, opa, vai ser igual. Isso, lembrando que eu estou fixando aqui no triângulo maior, tá? Então, B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual, para a gente aqui, o que sobrou? A vezes A
a ao quadrado. Ou, se a gente preferir ler na outra ordem, né? A gente sabe que a ao quadrado é igual a b ao quadrado, opa, esse b está péssimo, b ao quadrado mais c ao quadrado, mais conhecido por todo mundo como o Teorema de Pitágoras. Ok? Então, está aí uma outra maneira, né, de se apresentar o Teorema de Pitágoras. E uma novidade é que ele aparece nas nossas relações métricas também. Quando a gente usa cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. E uma outra, que para mim não é nem bem uma outra fórmula, né? Assim, pode até ser dita como outra fórmula, mas que eu não vejo como uma outra fórmula, é uma que envolve área, assim. Ela não tem nada de especial, não, mas é que a gente pode usá-la também, né? De alguma outra forma aqui. Você pode ter uma outra informação que vira uma equação para a gente aqui também, que é a seguinte, ó. Se eu fosse calcular a área do triângulo ABC, eu tenho dois jeitos de calcular essa área. Uma é usando a própria hipotenusa. Aí eu vou fazer a conta da área normal. Calculando a área desse triângulo usando a hipotenusa como base, a área vai ser base, que é a hipotenusa, vezes a altura relativa a ela, que é o h, dividido por 2. E isso vai ser igual à mesma área calculada de uma outra maneira. Eu posso admitir também que a área pode ser calculada tomando como base, por exemplo, o cateto B. Então, se o meu cateto B for minha base, então B vezes a altura relativa a ele, que vai ser o cateto C, já que o cateto C é o perpendicular a esse cateto B, ou é a distância do vértice B até o lado oposto, que no caso é o AC, então a altura vai ser o próprio outro cateto, também dividido por 2, então base vezes a altura dividido por 2, tomando como base a hipotenusa e a altura relativa a ela, base vezes a altura dividido por 2, tomando como base o cateto B e a altura relativa a ele, que é o cateto C. Óbvio, né? A gente simplifica isso aqui e chega a uma equação que não é bem uma equação, mas que também pode ser usada, que é a seguinte, ó. Hipotenusa vezes a altura relativa a ela, o produto da hipotenusa vezes a altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos BC. Também dada, às vezes, né? Às vezes, como uma das equações aí das relações métricas. Ok? Se a gente contabilizar ali o Teorema de Pitágoras como uma delas, então a gente tem aí, essa aqui seria a nossa quarta equação, essa seria a nossa quinta equação, então a gente tem o que são as 5 equações da nossa relação métrica. Vou colocá-las aqui, ok? Todas elas. Que são as seguintes. Então, deixa eu colocar o triângulo aqui de novo, já que o triângulo é o mesmo, né? Deixa eu só pôr esse triângulo para cá. E vou listar agora as nossas 5 equações. Quem são as nossas 5 equações? Então, vamos lá. Começando primeiro, colocando os ângulos aqui. Então, lembrando que esse ângulo aqui é o complementar de alfa, que é beta. Lembrando que esse ângulo de cá é o complementar de beta, que é alfa. Então, esses dois triângulos retângulos, triângulo retângulo grande, e a gente chegou nas seguintes equações. A primeira equação que a gente chegou foi a altura relativa à hipotenusa ao quadrado, h ao quadrado, vai ser igual ao produto da projeção dos catetos. Então, vai ser igual a m, tá aí, m vezes n. Essa é a nossa primeira equação. Segunda equação que a gente chegou, e a terceira muito parecida com ela, é que se você tomar o triângulo retângulo ABC grande aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, que cateto ao quadrado, no caso cateto B, vai ser igual ao produto da hipotenusa, que é A, vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que nesse caso é o N. A mesma coisa vale para o cateto lá do outro lado, que é o cateto C, que era N. Aqui, terceira equação, vale a mesma coisa para o cateto C. O que a gente concluiu? A mesma coisa do B. No triângulo retângulo grandão ABC, cateto C ao quadrado vai ser igual ao produto da hipotenusa, que no caso é A, vezes a projeção do cateto sobre essa hipotenusa, que para esse caso é M. Está aí. A quarta equação, a mais famosa de todas, simples, que é o nosso famoso Teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, que é A, é igual no triângulo retângulo maior, né, grandão,
é igual à soma do quadrado dos catetos, então vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e a nossa quinta e última equação das relações métricas, que vai ser o produto da hipotenusa A vezes a altura relativa a ela, é igual ao produto dos catetos B, um pouquinho melhor aqui, né? B vezes C. Essas são as nossas 5 equações das relações métricas no triângulo retângulo. A gente precisa de usá-las? Não, a gente não precisa de usá-las. É bom usá-las? Sim, é bom usá-las para o caso específico que é o que acontece, essa altura relativa à hipotenusa é traçada e aparece esses triângulos retângulos. Então, para o caso específico disso, é legal de usar equações, relações das, né? Equações das relações métricas num triângulo retângulo. Então, repito, qualquer exercício que envolva essas equações, e aí quando eu falo qualquer, é qualquer mesmo, você pode resolver por semelhança. Mas você tem a opção de usá-las, caso você saiba usá-las de maneira tranquila, de maneira correta, e fazer o exercício de forma mais rápida. Não quer dizer que ele vai ficar mais fácil, mas ele vai ficar mais rápido. Ok, galera? Então, era isso aí que eu tinha para poder falar. A todos, saúde e alegria, e que, mais uma vez, Deus abençoe a América. Valeu, galera. Muito obrigado.